Bom dia, turminha, terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Energia nova, um momento novo. Estamos chegando perto da primavera e isso dá um up aí nas nossas vidas, né? Ver todo florido, colorido, os ipês lindos. Então vamos filtrar a nossa visão para coisas positivas. O Brasil está melhorando na pandemia, os números estão caindo e tudo vai dar certo. Vamos pensar assim, tudo vai dar certo. Tá, pessoal? Ó, aqui vocês, ó, tá bem? Hoje nós começamos um assunto que eu considero assim super importante, que é pontuação. Quanta dificuldade os alunos, de uma maneira geral, têm para, principalmente, usar a vírgula. Então, a aula de hoje nós vamos nos ater à vírgula. Vamos subdividir as aulas para que a gente possa ter uma aprendizagem efetiva sobre pontuação. Ela entra na redação, ela entra nas questões discursivas, ela entra como pergunta objetiva no teste e ela entra na segunda fase, perguntas específicas sobre o uso de determinados sinais, principalmente a respeito da vírgula, tá bem? Então vejamos primeiramente quando ela é proibida. Não se permite usar a vírgula entre termos imediatos. O que quer dizer termos imediatos? Eles são sequentes, um está ligado no outro. Sujeito e predicado, por exemplo. Não posso colocar uma vírgula separando sujeito e predicado. Por quê? Porque eles são termos interligados. Então vejam aqui, ó. O silêncio das pessoas presentes, vírgula, perturbava os convidados. Não há uma razão para se fazer uma pausa aí. O silêncio das pessoas presentes perturbava os convidados. Então, essa vírgula aqui, ó, proibida, tá? Para separar verbo transitivo direto de objeto direto, esse trabalho custou. Custou o quê? Muito esforço. Não tem porquê essa vírgula aqui separando o verbo transitivo direto do objeto direto. É outra vírgula proibida, não pode. Verbo transitivo indireto de objeto indireto. Os torcedores assistiram. Assistiram a quê? Ao emocionante jogo. Esta vírgula aqui não se justifica. Portanto, vírgula proibida. Verbo de ligação de predicativo do sujeito. Algumas pessoas ficaram, verbo de ligação, ansiosas diante do resultado. Esta vírgula aqui separando o verbo de ligação do predicativo do sujeito também não se justifica, proibida. O núcleo do adjunta de nominal. Aquele livro, qual livro? De crônicas, permanece vivo na lembrança. Qual lembrança? De todos. Então aqui, ó. Esta vírgula não existe, esta vírgula não existe, esta vírgula não existe. Aquele livro de crônicas, sujeito, permanece vivo na lembrança de todos. Então, o adjunta de nominal do nome, não. O sujeito do verbo, não. E aqui, lembrança de todos, todos se lembram, então também o nome do adjunta de nominal. E a mesma coisa, o núcleo, que é o nome, separando do complemento nominal. A ciência é útil. Útil a quem? A toda a humanidade. Então, o que nós temos aqui? Vírgula proibida. Certo, pessoal? Então, vejam, ela não existe para separar sujeito de predicado, verbo transitivo de objeto, verbo de ligação de predicativo, nome de adjunta de nominal
e nome de complemento nominal. Tá certo? Então, todas essas vírgulas, se estivessem colocadas, vocês iriam colocar como erradas. Agora vamos ver o caso de sim. Eu tenho que colocar a vírgula para separar elementos enumerados. O jogo foi disputado, vírgula, nervoso, emocionante. Então, são 3 estados que estão sendo enumerados aí. Disputado, nervoso, emocionante. Tá? Quando vocês falam assim no sujeito, homens, vírgula, mulheres, vírgula, crianças, vírgula, animais, todos fugiram do incêndio. Então, nós vamos ter aí enumeração compondo os núcleos do sujeito. Então, sempre que você tiver mais de uma coisa enumerada, comprei várias coisas, camisa, vírgula, camiseta, vírgula, bermuda. Enumeração, sim, obrigatoriamente a vírgula. Essa é uma vírgula que vocês não erram, tá? Mas essas daqui do primeiro, em que elas são proibidas, muitas vezes vocês colocam. Então, vamos prestar atenção. Estou em dúvida? Pense na regra. Sujeito, predicado? Não. Verbo transitivo de objeto? Não. Verbo de ligação predicativo? Não. Nome de adjunto? Nome de complemento? Não. Não podemos colocar a vírgula nessas situações, tá bom? Então, eu vou agora trocar a lousa para a gente fazer os outros casos de sim, tá? Segundo ponto em que a vírgula é obrigatória. Para isolar o aposto explicativo e o vocativo. Aqui normalmente vocês colocam, mas nas questões muitas vezes o aluno inverte, que a justificativa era aposto e ele põe como vocativo, ou vocativo ele põe como aposto. Então não se esqueçam, aposto explica o termo anterior. Vocativo chama um interlocutor, chama alguém para vamos dizer assim, a enunciação, para aquilo que vai ser dito. Por exemplo, a tartaruga, conhecido réptil aquático, vem à terra para desovar. Olha, conhecido réptil aquático. Não estou chamando a tartaruga, estou explicando, estou dando um detalhe, uma especificação sobre ela. Então, alguns chamam o aposto explicativo de aposto especificativo, tanto faz, tá? Então, especifica algo sobre a tartaruga. Esta vírgula aqui é obrigatória. Ó Deus, o que aconteceu com os homens? Isto daqui, ó, é uma invocação, portanto, é um vocativo. Estou chamando, clamando a presença de Deus. Ó Deus, o que aconteceu com os homens? Então, nós vamos ter aqui a presença da vírgula, e neste caso aqui é um caso de aposto, certo? Normalmente vocês acertam. A única coisa é que às vezes no exercício vocês invertem aposto e vocativo. Vocês, eu digo, o aluno em geral. Para separar termos deslocados ou intercalados. O que é isso? O lugar dele era depois do verbo, o adjunto adverbial, e de repente ele é trazido lá para o começo da frase. De repente ele vem lá perto do sujeito, saiu do lugar que era o lugar convencional dele e foi deslocado para um outro lugar na frase, tá certo? Então, quando eu tiro um termo do lugar correto, vamos dizer assim, referente à ordem direta, e desloco principalmente para o começo da frase, às vezes entre o sujeito, mas antecedendo o predicado, então, vírgula obrigatória. Que termos seriam esses? Então, termos deslocados ou intercalados, tá? O adjunto adverbial, por exemplo, data, lugar, vamos dizer assim, um modo, afirmação ou negação, dúvida, eu desloco. Onde é o adjunto adverbial?
Ele fica lá no predicado, depois dos verbos e dos complementos. Se eu trouxe para o começo da frase, então o que vai acontecer? Ó? De repente, um som intenso marcou sua chegada. O que seria a ordem direta? Um som intenso marcou sua chegada de repente. Tirei e desloquei. No adjunto adverbial, há uma tolerância. Quando ele é formado por uma única palavra, por exemplo, hoje ela chegou de surpresa. Esse hoje, eu posso falar assim, hoje ela chegou de surpresa, sem a pausa. Ou eu posso marcar o tempo. Hoje ela chegou de surpresa. Aí nós dizemos que ele é opcional. Vocês escolhem se vocês querem fazer a marcação ou não. E se ele vier no final da frase, no lugar dele? Aí também ele é opcional. Aconteceu um fato inesperado no último final de semana. Então, aconteceu um fato inesperado, vírgula, no último final de semana. Correto. Aconteceu um fato inesperado no último final de semana. Correto também. Quando a adjunto adverbial está no lugar dele, vocês escolhem se querem colocar a vírgula ou não. Ou seja, se for uma questão de julgamento, tanto está correto colocar a vírgula, como está correto não colocar. Mas se ele for deslocado para a frase, para o começo ou para o meio, entre vírgulas. Se falasse assim, um som intenso, vírgula, de repente, vírgula, marcou sua chegada. Aí ele iria ser isolado pela vírgula, se ele vier no meio da frase. Se ele vier no começo, vírgula depois, tá? Objeto direto pleonástico é aquele que repete o objeto direto na ênfase, na expressividade. A cura do vírus, todos a buscam. Esse A aqui, ó, é o que a gente chama de objeto direto pleonástico. Ele repete o objeto direto convencional. Todos buscam. Buscam o quê? A cura do vírus. Todos buscam o quê? Ela, a cura do vírus. Então, esta passagem aqui do objeto direto que inicia a frase e que depois vai ser retomado pleonasticamente junto ao verbo transitivo direto, também é um caso de vírgula obrigatória. Então, a justificativa, porque ali ocorre objeto direto pleonástico. O predicativo do sujeito deslocado. Emocionados, todos aplaudiram a apresentação. Então, nós vamos ter aqui o deslocamento do predicativo. Vocês viram nas cláusulas de não, que o predicativo do sujeito não se separa por vírgula através do verbo de ligação, tá? Então, aqui nós vamos ter o deslocamento do predicativo. E, nesse caso, vírgula obrigatória, tá? As conjunções, de uma maneira geral, as conjunções são antecedidas pela vírgula. Nós vamos ver depois a vírgula no período composto. Se eu deslocar essa conjunção, ela não está no começo da frase, ela vem depois, obrigatório, vírgula antes, vírgula depois. Não há vírgula, portanto, vírgula, nenhum risco. Então, ele vem isolado pela vírgula. Tá? Então, termos deslocados ou intercalados, saiu do lugar ou está intercalado, vem um pedaço da frase antes, vem um pedaço da frase depois, o que acontece? Vírgula obrigatória. Tá? O que mais? Para separar expressões explicativas ou corretivas. Eu explico ou eu corrijo, ou redefino aquilo que eu havia dito. Por exemplo, isto é, a saber, ou melhor, ou seja, por exemplo, com efeito, além disso. Então, essas expressões todas, elas vêm separadas pela vírgula. A operação secreta tinha sido
sem dúvida, um erro, ou melhor, um engano, tá certo? Então, você tem aí uma que está afirmando e a outra que está corrigindo. Então, esse tipo de expressão vem isolada pela vírgula, tá? E, finalmente, para indicar a elipse do verbo. Gente, isso daqui tem caído muito, viu? A elipse do verbo. Nós trabalhamos com fatos e vocês com hipóteses. Em vez de falar e vocês trabalham com hipóteses, para evitar a repetição, então a gente deixa o verbo elíptico e no lugar dele nós colocamos a vírgula. Então, diversas vezes já caiu para o aluno indicar qual a alternativa em que ocorre a vírgula para indicação da elipse do verbo. Então aqui, ó, ele está subentendido, ele está latente lá, nós percebemos. Nós trabalhamos com fatos e vocês trabalham com hipóteses. Então, no lugar desse trabalho que não veio, nós vamos colocar a vírgula. Certo, pessoal? Então, aqui estão sintetizados os casos de é proibido, os casos de precisa colocar. E explicamos nessas duas abordagens alguns casos de opcional, tá certo? Então, se é opcional, tá certo com, tá certo sem. Mas, às vezes, essa excepcionalidade interfere no significado. Então, fiquem atentos aí com relação a isso. Certo, turminha? Então, depois hoje nós vamos fixar estas regras aqui, no período simples, o uso da vírgula e o entendimento de por que eu coloco ou por que eu deixo de colocar. Num segundo momento, nós vamos fazer a leitura de um estudo específico de período composto, tá ok? Então, em seguida, nós vamos trabalhar aí os exercícios, tá, pessoal?